No ZEUA e na Europa, o velho regime está entrando em colapso de uma maneira que, agora, está se tornando óbvia, até para os ocidentais mais submetidos à lavagem cerebral e analfabetos. Em última instância, esse colapso decorre da instabilidade social causada pela extrema concentração de riqueza nas mãos de um grupo muito pequeno de oligarcas de parentesco próximo, agora, conhecidos como máfia casariana. Felizmente, uma revolução começou e que, em breve, libertará o Ocidente e o resto da humanidade desses autonomeados engenheiros sociais e amantes da guerra. No entanto, por enquanto, existem vários sinais de um verão muito perigoso e caótico, na medida em que o antigo sistema entra em colapso. No ZEUA, uma guerra civil não declarada que tem sido travada desde a eleição de Donald Trump pode levar ao terror nuclear dentro do ZEUA, perpetrado por mafiosos casarianos, dizem fontes da CIA e outras. Se isso acontecer, uma retaliação acabará com as fortalezas casarianas em Israel, Suíça, Itália e em outros lugares, dizem fontes do Pentágono. Um dos muitos sinais de como uma guerra dentro do governo do ZEUA se tornou aberta, veio no último fim de semana, quando Trump tuitou a respeito de uma caça às bruxas russas, observando que, com todo o preconceito, mentira e ódio dos investigadores, as pessoas desejam que os investigadores sejam investigados. Muito mais irá sair. Em uma hora, esse tweet foi seguido por outro do ex-diretor da CIA, John Brennan, dizendo: seu medo de exposição é palpável e seu desespero ainda mais, clamando por um golpe contra Trump, algo que em tempos normais levaria à sua prisão por traição. E, então, temos uma das principais revistas de notícias do Canadá que, abertamente, apenas, em tom de brincadeira pede uma invasão do ZEUA, porque a América se tornou um estado falido. Também, temos o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, dizendo num discurso em Londres que, não está escrito em pedra que a aliança transatlântica sobreviverá para sempre. Poderíamos continuar apontando os sinais de uma grande guerra civil não declarada no Ocidente, todavia, a mídia está tão saturada com essas notícias que, repetidas vezes, isso se tornaria redundantemente repetitivo. Essa seria uma razão para essa extrema alta tensão estar impedindo a ação militar em várias frentes pelas forças armadas do ZEUA e da Rússia, que poderiam depor vários governos e mudar os mapas do mundo, dizem o Pentágono, a CIA, o FSB e outras fontes. É provável que grandes ações militares ocorram na Ucrânia, Israel e México como parte de um acordo secreto entre Trump, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping, disseram as fontes. Espera-se que os russos façam movimentos militares contra Israel e a Ucrânia e que isso, provavelmente, levará a uma mudança de regime em ambos os estados rebeldes casarianos, dizem elas. O programa de TV russo, com legendas em inglês, exibido no link abaixo, trata de um julgamento por crimes de guerra, realizado contra o regime ilegalmente instalado na Ucrânia. Fontes da CIA dizem que é provável que seja um prelúdio para uma mudança de um regime sancionado pelo ZEUA e engendrado pela Rússia, para a anexação das províncias orientais de língua russa da Ucrânia. Um dos principais arquitetos da mudança ilegal de regime na Ucrânia, Victoria Nuland, disse ao Comitê de Inteligência do Senado na quarta-feira: outros países e atores malignos estão se adaptando e melhorando a metodologia russa, incluindo a China. Este é um sinal de que a casariana criminosa de guerra, Nuland, vê a Rússia, a China e o regime de Trump como aliados. A outra grande jogada russa já começou com os bombardeios russos, com permissão americana na semana passada de proxies israelenses, próximos das colinas de Golão. Os lacaios do Departamento de Estado do ZEUA prometeram que os ZEUA defenderiam Israel. Todavia, eles não controlam os militares americanos, que estão cansados das palhaçadas israelenses.
Então agora os israelenses estão pirando e dizendo: onde estão nossos soldados escravos americanos? Isto é o que uma fonte do Pentágono tinha a dizer sobre a situação. A retirada do ZEUA do Conselho de Direitos Humanos da ONU permite que medidas anti-Israel passem, sem oposição, para o isolamento e aplicação de sanções ao Estado sionista. Quanto mais cedo o povo israelense sair do jugo dos casarianos adoradores de Satanás, melhor será para eles. Enquanto isso, os militares do ZEUA parecem estar se preparando para algum tipo de movimentação militar contra o México, embora uma invasão direta seja improvável. Em vez disso, os militares do ZEUA estão assumindo o controle da fronteira com o México, como tweets de Trump informaram. Não podemos permitir que todas essas pessoas invadam o nosso país. Quando alguém entra, devemos imediatamente, sem juízes ou casos judiciais, levá-los de volta para onde vieram. Na medida em que o México se torna um estado narcotraficante fracassado e a repressão colombiana às FARC gera mais refugiados, advogados militares estão sendo enviados para ajudar o Departamento de Justiça para processarem os estrangeiros ilegais na fronteira. Isso é o que as fontes do Pentágono tinham a dizer sobre a situação. A máfia casariana, também, está enlouquecendo com a crise dos refugiados, havendo sinais crescentes de que meninas refugiadas desacompanhadas desapareceram e provavelmente foram traficadas. Nesta frente, cada vez mais a exposição de alto nível de crimes sexuais casarianos continua. A principal doadora de Hillary Clinton, Claire Bronfman, está para ser indiciada pelo tráfico de crianças para culto sexual MXIVM, dizem fontes do Pentágono, entre outras. Além disso, denunciantes estão vindo em frente, acusando o governador de Nova York, Andrew Cuomo, de estar encobrindo crimes sexuais perpetrados contra crianças. Essas prisões estão acontecendo, com base em evidências coletadas por meio da prisão de milhares de abusadores de menores de idade, disseram as fontes do Pentágono. Enquanto isso, na Europa, os líderes da França e da Alemanha nomeados pelos casarianos estão à beira de serem derrubados, como parte de uma reação imune social ao afluxo de milhões de jovens refugiados masculinos de países muçulmanos. A governante alemã de linhagem casariana, Angela Merkel, e o presidente Rothschild, da França, Emmanuel Macron, enfrentaram uma revolta de 12 outros países da União Europeia quando, na semana passada, propuseram o fortalecimento do controle centralizado da UE. Em seguida, Macron dobrou-se, pedindo sanções financeiras, ou seja, um boicote financeiro dos Rothschild, contra países da UE, como Itália, Hungria e Polônia, que se recusam a aceitar refugiados. Porém, em vez disso, fontes do Pentágono e da CIA dizem que o que acontecerá será a mudança de regime na França e na Alemanha e uma grande campanha para a remoção de imigrantes ilegais muçulmanos da Europa. É claro que, como leitores deste boletim informaram, os refugiados estão chegando, em grande parte, por causa do assassinato em massa e do caos causado pela máfia casariana em seus países de origem. Então, com certeza, qualquer solução real para esta crise exigirá a remoção do regime desonesto em Israel e o fim do seu insano projeto de um Armagedon. Espero que os russos cuidem disso em breve. Por sua vez, no Oriente Médio, verdadeiros muçulmanos, amantes da paz, começaram a agir contra os extremistas pseudo-muçulmanos, criados e financiados pelos casarianos. É claro que os casarianos, que, literalmente, estão lutando por suas vidas, por causa dos assassinatos em massa e crimes de guerra, tentarão criar o maior caos e mortes possíveis, antes de serem removidos do poder, segundo a CIA, Pentágono e outras fontes. Por essa razão, um esforço secreto em andamento para remover o controle casariano do sistema financeiro mundial é da maior importância. Agora ficou claro que os casarianos ganharam esse controle usando ilegalmente o ouro real roubado da Ásia.
Seus legítimos proprietários estão reivindicando esse ouro de volta e o BIS e outros bancos centrais foram notificados. Para esta finalidade, negociações secretas estão acontecendo entre o Pentágono, sociedades secretas asiáticas, famílias reais asiáticas, o governo chinês, o governo russo, etc. Existe muita coisa que não podemos revelar. Todavia, podemos dizer que existe um acordo geral sobre a necessidade de criação de uma futura agência de planejamento ocidental para complementar a iniciativa OBOR, liderada pela China. Isto é o que uma fonte do Programa Espacial Secreto Ocidental tinha a dizer sobre a situação. Muitos denunciantes estão chegando agora para derramar o feijão, pensando que eles sairão facilmente. Não sairão. Uma manipulação monetária que causa danos e mortes está violando a lei galáctica. Em 1945, quando bombardearam o Japão com bombas atômicas, afetaram outros mundos. É por isso que a Terra está bloqueada. Ficou muito sério quando tentaram colocar armas nucleares no espaço. A explosão do Challenger foi ocasionada para evitar que isso acontecesse. Israel fez isso, todavia. Os galácticos tiraram todos de bordo, antes que a nave explodisse. Isso está chegando a um clímax, bem rapidamente, eu sinto. Por sua vez, fontes do Pentágono dizem que Trump criou uma força espacial para liberar o programa espacial secreto e sua tecnologia suprimida para beneficiar a humanidade com coisas como antigravidade, energia livre, leitos médicos holográficos, extensão de vida, teletransporte, camuflagem, replicadores, etc. Esperamos que estas coisas espaciais sejam verdade. No entanto, mesmo que não sejam, se o controle financeiro casariano for finalizado, muitos trilhões de dólares serão liberados para projetos para transformar os desertos em verdes, repovoar os oceanos com peixes, explorar o universo, etc.